Quero estender meu boa noite aí a você que está em casa, que está com a família, que está aí nos assistindo, glorificando a Deus, louvando a Deus. Também estender meu boa noite aí aos amigos que a gente convidou para assistir a mensagem, hein? Aos parentes, né, as pessoas queridas do nosso coração. E meu boa noite também para você aí, quem sabe que está assistindo em um outro momento essa mensagem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, se você estiver com ela em mãos. Se não tiver, busque ela lá, pegue ela lá. No livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 7. Você pode abrir a sua Bíblia aí nesse texto. No livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 7. E lá nos diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. E então conduziram o vivo rapaz e sentiram-se grandemente confortados. A palavra de Deus aqui nos traz uma história muito interessante. Paulo, ele está em mais uma viagem missionária. E ele está na cidade de Troade. E ele não está sozinho, ele está com uma comitiva de várias pessoas. Aqui, quem escreveu o evangelho, aqui, o livro de Atos dos Apóstolos, foi um dos discípulos de Jesus Cristo, que seguiu a Cristo depois da morte de Cristo, né? Foi Lucas. Lucas escreveu esse livro. E ele conta, então, alguns detalhes interessantes. Diz aqui que Paulo, ele está no primeiro dia da semana pregando o evangelho. Na nova linguagem de hoje, se você pegar essa versão e ler, vai perceber que é sábado à noite, né? Aqui na João Ferreira de Almeida diz que era o primeiro dia da semana à noite, né? Então, se você pegar da perspectiva de um judeu, né? E Lucas, ele era judeu, né? Quando fala, se você for sábado à noite, sábado depois do pôr do sol, é certo também você falar que é o primeiro dia da semana. Mas independente aí da forma que você veja, né, as novas traduções já dizem aí que foi sábado à noite e a igreja estava reunida. Outra coisa interessante é que Paulo era o último dia de evangelismo dele, ele queria aproveitar o momento, então, para repartir o pão com a igreja aqui, né? Você talvez pense aí, será que Paulo queria convidar os irmãos para comer alguma coisa à meia-noite? Não é isso não. Paulo, ele reuniu a igreja para fazer a Santa Ceia, irmãos, para dividir ali o corpo de Cristo e relembrar o sacrifício de Cristo e a ressurreição de Cristo. Então, a igreja estava repleta, o povo havia anunciado que Paulo estava na cidade, o grande pregador, o homem cheio do Espírito Santo, o homem que tinha muitos testemunhos para contar, um homem que tinha uma grande bagagem de histórias que ele tinha vivido e também um grande conhecimento bíblico para repartir com a igreja. Então, esse era o contexto. Diz que era no terceiro andar, onde o povo estava reunido de uma casa. É interessante isso, né? Um terceiro andar. Naquele tempo era costume os salões, os cenáculos, né, serem no último andar. E ali estava o povo reunido. E diz também que havia um jovem sentado na janela do terceiro andar. E diz o nome dele era Eutico. Diz também que esse jovem, lá pelas tantas, ele caiu dessa janela do terceiro andar. E diz que então ele morreu quando ele caiu, né? E com certeza, se você cair do terceiro andar, você vai ter muitas fraturas, né? Vai ter fraturas expostas, escoriações, sangue, e ali houve a morte, né? Você consegue imaginar um culto desses, né? Um culto onde que Paulo está pregando, a igreja está cheia, o pessoal está animado e de repente acontece uma tragédia. Um jovem, ele cai do último andar e ele acaba morrendo. Então Paulo, ele para a mensagem, ele para o sermão e diz então que Paulo vai até esse jovem, abraça esse jovem
e esse jovem volta a ter vida. Então diz que conduziram o rapaz novamente para dentro da igreja, e Paulo ainda pregou até o amanhecer, até o romper da alva, e diz que todo mundo se sentiu confortados. É interessante essa história. Ela é uma história assim que eu ouvi poucas vezes pessoas pregando sobre esse assunto, mas me chama muita atenção essa história, e eu quero dividir algumas lições de vida para mim e para você nessa noite aí, e eu tenho certeza que são lições maravilhosas, lições que a gente precisa colocar em prática em nossa vida. E a primeira grande lição é: não despreze quem pode te ajudar. Como assim não despreze quem pode te ajudar? Olha, esse jovem, presta atenção, ele estava dentro da igreja. Eu imagino que quando Paulo pregava, havia júbilo na igreja, as pessoas estavam animadas, porque ele era um grande pregador, e ele tinha muitas coisas para contar, e ele era movido pelo Espírito. Eu imagino que as pessoas deviam ficar prestando muita atenção quando Paulo estava pregando. Mas para esse jovem, a mensagem de Paulo, ela não era tão importante, ela não tinha tanto sentido, era uma mensagem assim, quem sabe enfadonha, sem graça. Tanto é que esse jovem diz que ele decidiu sentar na janela do terceiro andar, ou seja, e diz ali que ele ficou com sono e ele acabou dormindo. Então, para esse jovem, a mensagem de Deus naquele momento não era muito atrativa, sabe? É incrível que quando aquele jovem mais precisou, Paulo parou tudo e foi lá ajudar ele. Sabe, eu fiquei pensando nisso na minha vida. É bem provável que eu e você, muitas vezes, acabamos desprezando a mensagem bíblica que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes a gente acaba desprezando quem pode nos ajudar, que é Deus. Como assim, Fábio? Olha, você já parou para você pensar em quanta coisa você conhece da Bíblia que você deveria estar praticando e você não está praticando? Que eu talvez também não esteja praticando? Isso não é desprezar a palavra de Deus? E quando eu estou desprezando a palavra de Deus, deixando de lado a palavra de Deus, eu também estou desprezando a Deus. Outra coisa interessante é que esse jovem, ele não despejou só a mensagem de Paulo, mas também a pessoa de Paulo. E quando ele mais precisou, Paulo parou tudo para ajudar ele. Sabe que às vezes acontece algumas coisas interessantes na vida da gente. Às vezes a gente acaba desprezando pessoas que a gente acha que não tem grande significância para a gente, que a gente acha talvez que não poderiam nos ajudar. Mas a vida acaba dando voltas e por circunstâncias da vida, e às vezes por vontade de Deus, Deus acaba nos colocando sob os cuidados daquelas pessoas que a gente acabava desprezando durante a vida. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Né, de ter pessoas que eu não ter dado bola, pessoas que eu deixei de lado, e por circunstâncias da vida eu acabei dependendo dessas pessoas em algum momento. E o que é mais interessante é que a gente despreza a palavra de Deus muitas vezes. Mas o momento mais difícil da nossa vida, os momentos mais angustiosos, a gente procura quem? É Deus, irmão. Sabe? Então, não despreze quem pode te ajudar. Né? Essa é a primeira grande lição desse texto. Outra coisa interessante é o seguinte: sai da janela. É isso aí mesmo que você está escutando. Sai da janela. Sabe, a janela aqui no texto, ela representa um lugar onde aquele jovem ficava. E é um lugar onde ele poderia ver o culto, escutar a mensagem, mas ele também poderia olhar para a rua, olhar as coisas que estavam acontecendo lá fora. Sabe, a janela, ela representa um lugar de indecisão, um lugar de perigo. Sabe, você para e pensa, olha a cabeça desse jovem. Ele sentou na janela, ele não sentou perto da janela, não sentou numa cadeira ao lado da janela, ele sentou na janela. Será que a janela não é um lugar de perigo? Não é um lugar onde que a gente pode cair? E o interessante é que quando a gente cai, a gente sempre cai para fora, nunca para dentro. Sabe, a janela é um lugar onde você pode se machucar. É um lugar onde a gente fica quando a gente está brincando com o pecado. Quando a gente está anestesiado com as coisas erradas que nós estamos fazendo. Você já ouviu falar que o pecado acaba anestesiando, cauterizando a mente? Isso está na Bíblia, meu irmão. Muitas vezes a gente acaba condescendendo com o pecado, com as coisas erradas, coisas que em algum momento da nossa vida a gente achava que era super errado. E daqui um pouquinho mais,
a gente acaba cedendo e cometendo alguns pecados, e quanto mais a gente vai cometendo esses pecados, mais a gente vai perdendo a noção do perigo, mais a gente vai perdendo a noção das consequências que isso pode trazer para a minha vida, para a tua vida, e a gente acaba tendo a mente cauterizada. E a gente começa então a ter aqueles pecados acariciados na nossa vida. Note que esse jovem aqui, ele perdeu a sensibilidade espiritual. Sabe o que é sensibilidade espiritual? É conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. É quando você lê a palavra de Deus, você consegue compreender e tirar lições para a sua vida. É quando você escuta uma mensagem de Deus, você consegue perceber aonde você está errado e você sentir que é Deus que está falando com você. Quando a gente acaba vivendo uma vida de pecado e no pecado, nós acabamos perdendo a sensibilidade espiritual. E isso é um grande perigo para a nossa vida. Sabe por quê? Que quando a gente faz isso, a gente acaba dormindo. E sabe, a palavra de Deus, ela acaba trazendo algumas situações assim sobre o sono. Esse jovem, ele acabou dormindo, né? Se você perceber, Jesus conta uma parábola de 10 virgens, né? Retratando ali o povo de Deus que está esperando a vinda do rei, o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus conta essa parábola, ele fala que as 10 virgens, as 10 mulheres acabam dormindo. Será que Deus não está falando comigo, com você? Sabe, hoje eu estava vindo aqui para a igreja, e eu passei por algumas igrejas. E as igrejas estavam lotadas. Igrejas cheias de pessoas para adorar a Deus. Sabe, e eu fiquei pensando, o que tem feito muitas vezes nós deixarmos de assistir o culto? O que nos tira a atenção de vir à igreja? Eu fiquei pensando assim, que a gente começa a esfriar aos poucos, e daqui um pouquinho, a gente está tão frio, que a gente não tem mais sensibilidade. A gente acaba perdendo a noção daquilo que nos prejudica. Sabe, meu irmão, o que Deus quer falar para você e para mim é sair da janela, querido. A janela é um lugar de morte. A janela é um lugar de queda. A janela é um lugar de tristeza, de dor, de sofrimento. A janela é um lugar onde que muitos cristãos ficam quando não querem assumir um compromisso com Deus. Quando não querem tomar uma decisão firme ao lado do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu gostaria de dizer para você que você precisa ter um envolvimento maior com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 11. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 13, no versículo 11. Lá diz assim: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O apóstolo Paulo fala aqui que é hora de a gente despertar do sono, que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Sabe, Jesus Cristo conta que a igreja está dormindo. Paulo fala que a igreja está dormindo. Sabe, tem um texto muito interessante de Paulo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 6. Se você conseguir achar aí, diz assim: Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Jesus disse que a gente não sabe quando ele vem. E ele compara a sua vinda como um ladrão que vem no momento que a gente menos espera. Sabe que muitas vezes a gente está tão com sono na vida espiritual que a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Então a mensagem que esse texto traz para nós é também: sai da janela. Se você está na janela, sai da janela, para você não se machucar, meu irmão. É Jesus que está falando esse recado para você. Outra coisa interessante aqui no texto é que Paulo, quando esse jovem cai, Paulo poderia criticar esse jovem. Paulo poderia ressuscitar esse jovem e criticar ele, xingar ele. Dizer: olha, rapaz, você vê se liga, né? Porque eu estava pregando, você foi na janela, você acabou dormindo, você
Acabou acontecendo a tragédia contigo aí porque tu estava rateando. Só que é interessante que Paulo, ele desce até esse jovem e ele abraça esse jovem. E o abraço, ele traz vida ao jovem, ele ressuscita o jovem. Não diz aqui no texto que Paulo criticou esse jovem. Sabe que há muitas pessoas que estão caídas. Há muitas pessoas, sabe, que elas estão mortas espiritualmente. Estão precisando de ajuda, elas estão feridas, cansadas, tristes, desanimadas da vida. E elas não estão precisando que eu e você chegamos até ela para acusar elas. Ou talvez, sabe, para falar mal delas. Não, elas não estão precisando disso, não. Essas pessoas estão precisando de um abraço, de carinho, sabe, de afeto, de amor, de atenção. Elas estão precisando de pessoas que orem por elas, que estendem a mão para ajudar elas. Note que aqui diz o texto que depois que esse jovem ele ressuscitou, que Paulo ressuscitou esse jovem, diz que conduziram então o rapaz para dentro da igreja, sabe? E diz que houve alegria, houve júbilo. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa ela abandona o caminho errado da vida dela, diz que Jesus Cristo faz uma festa no céu. Diz que há uma grande alegria no céu. Diz que Jesus ele chama os anjos para se regozijar, porque um filho perdido reviveu. Um filho que estava morto voltou a ter vida. Uma ovelha que estava fora do rebanho voltou para o rebanho. E é isso que nós precisamos na nossa vida. Se a gente olhar, a sociedade está cansada, a sociedade está abatida. Esse ano que passou foi um ano muito difícil. Quem sabe eu e você, a gente pode aliviar um pouco a dor dos nossos irmãos. Jesus está te falando para você imitar o exemplo de Paulo. Em vez de criticar, ajudar. Uma outra grande lição nesse texto, que eu achei muito interessante, é aproveite a segunda chance. Sabe, esse jovem aqui, ele aproveitou a segunda chance, porque ele deixou ali no versículo 12 assim, ó. Então conduziram o vivo rapaz, e todos se sentiram grandemente confortados. Diz que esse jovem, ele foi conduzido. O verbo conduzir, ele significa guiar, dirigir, disciplinar. Então, esse jovem, ele se deixou ser guiado, se deixou ser dirigido, disciplinado pela igreja. Ou seja, ele não só teve uma segunda chance, mas na segunda chance ele fez diferente. Ele entrou dentro do culto e ele assistiu o sermão até o romper da alva, ou seja, ele mudou de vida, ele mudou de condição. Sabe, Deus, ele oferece uma segunda chance para mim e para você. Só que não basta só a gente receber uma segunda chance, a gente precisa trocar de vida, mudar de estilo. E como é triste a gente ver, sabe, às vezes as pessoas estão tantos anos seguindo a caminhada de Deus, tantos anos seguindo a fé, e continuam nos mesmos erros que tinham desde o início da fé. Pessoas que não deixam Jesus transformar a vida. Sabe, tem um pregador que diz assim, ó, que se esse evangelho não transforma a minha vida, é porque eu não estou vivendo esse evangelho. Sabe, Deus ele quer transformar a minha vida, ele quer transformar a tua vida. Ele quer, sabe, se você não tem paciência, Deus quer dar paciência para você. Se para você falta o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, ele quer te dar mais domínio próprio. Se para você falta alegria, ele quer te dar alegria. Se para você falta amor, ele quer te dar amor. Se para você falta paz, ele quer te dar paz. Sabe, se você não tem fidelidade a Deus, Deus quer te dar fidelidade. Deus ele quer transformar a minha vida, ele quer transformar a sua vida. E ele dá uma segunda chance sempre para a gente. Olha, você chegou no ano de 2021. Você está vivo. Você tem saúde. E Deus está te dando uma nova oportunidade para você recomeçar. Muitas pessoas morreram ano passado. Muitas pessoas morreram ontem. Muitas pessoas morreram hoje. E você está vivo. A porta da graça está aberta para você e para mim. Ou seja, Deus está nos dando uma nova chance de a gente fazer as coisas certas. Só que essa nova chance, o que eu vou fazer com ela? Né? Qual é o tipo de decisão que eu quero tomar na minha vida? Quais que estão sendo as minhas dificuldades espirituais? Para esse jovem aqui no texto, era a mornidão espiritual. Quem sabe esse jovem fosse um jovem que já não lia mais a Bíblia.
Um jovem, quem sabe, que não orava mais. Um jovem, quem sabe, que não estudava lição na escola sabatina mais. Um jovem que já não vinha mais na igreja para adorar a Deus. Quem sabe fosse um jovem que durante o culto tivesse com o zap na mão ali, um celular na mão, em vez de estar assistindo o culto. Sabe, era um jovem que ele já não tinha muita distinção entre a adoração e as coisas do mundo, porque a janela é um lugar que você pode dividir a sua atenção. Um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Esse jovem, ele era um jovem, veja que ele estava dentro da igreja. Sabe, ele estava no lugar certo, mas com a atitude errada. É bem provável que muitos de nós estejamos, às vezes, no lugar certo, mas com a atitude errada. Sabe, às vezes você está ali assistindo o culto online, né? Agora neste momento, e quem sabe, junto com o culto online, quem sabe entra um zap no seu celular, você para de assistir o culto e você vai lá escutar o zap. E daqui a um pouquinho você está conversando com outra pessoa e o culto está rolando aqui, a mensagem está acontecendo e você não está prestando atenção. Ei, meu amigo, Deus tem planos para a minha vida e para a tua vida. Deus quer nos ajudar a caminhar com Ele. Sabe, Deus tem tantas coisas para a gente. Sabe, eu gosto muito dessa história porque ela tem muito a ver com a minha vida. Eu fui um jovem bem parecido com esse jovem. Eu cresci num lar católico. Minha mãe, ela dava aula na catequese. Ela era professora. Então, eu sempre ia à missa, né? Meus irmãos também iam. Eu e minha mãe, a gente passou por muitas igrejas, né? Meus irmãos também, né? Um dos meus irmãos, né, congregou. Ele foi mórmon, eu também fui mórmon. A gente sempre aprendeu princípios bíblicos. Eu já fui batista, já fui quadrangular, já fui assembleano, já fui luterano, né? Já fui da Deus e Amor, já andei nas casas de religião, né? Eu já andei um pouquinho por aí. Já fui batista. E a gente sempre aprendeu os princípios. Só que era interessante que eu aprendi os princípios e no final de semana eu ia nas festas com meus amigos. E eu bebia, fumava, né? Fazia um monte de coisas erradas ali. E eu sabia o que era o certo. Ia na igreja, estava com o pé na igreja, mas outro pé no mundo. Por um lado eu buscava as coisas de Deus, mas por outro lado eu buscava o mundo. E é interessante, sim, que quando as coisas ruins aconteciam na minha vida, quando eu colhia alguma consequência do meu pecado, eu corria de joelhos orando, pedindo para que Deus tivesse misericórdia e que Deus ouvisse a minha oração. Então, aí Deus dizia para mim, tá bom, sai da janela, muda de vida, né? Estou te oferecendo perdão, estou te oferecendo uma nova oportunidade, né? Aproveita. E muitas vezes, Deus me ajudava e eu voltava a desprezar a mensagem de Deus. E assim foi um bom tempo. Até que chegou um momento onde que o casamento estava destruído. Onde o lar já não estava bem. Sabe? E Deus ali, então, me deu uma nova oportunidade. Eu busquei novamente Ele, Ele restaurou. Sabe? E isso aconteceu 2 vezes na minha vida. E é incrível que quando os problemas batem na nossa porta, a gente busca mais a Deus. A gente clama mais a Deus. Sabe? Quem sabe eu estou falando para alguém que está passando isso na sua vida. Quem sabe um problema no casamento, quem sabe um problema na educação dos filhos, um problema de relacionamento familiar, quem sabe um problema financeiro, quem sabe um problema emocional. E é justamente nesses momentos que a gente acaba buscando mais a Deus. Sabe? E não está errado. Só que o que está errado é que quando Deus opera na nossa vida, a gente continuar fazendo os mesmos erros. Deus, Ele perdoa a gente e nos chama para ter uma mudança de vida, uma mudança de hábito, sabe? E foi isso que aconteceu na minha vida, né? Faz 15 anos que eu aceitei essa mensagem da palavra de Deus para a minha vida, faz 15 anos que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, abandonei a bebida, o cigarro, drogas, né? Muitas coisas erradas que eu fazia aí, que não cabe aqui mencionar. E muitos palavrões que eu falava, atitudes grosseiras que eu tinha, né, a violência que eu exercia. Eu agradeço a Deus, porque Deus, Ele transformou a minha vida. Mas você sabe, eu também sei, que isso é uma coisa que vem a cada dia. Sabe, a cada minuto, a cada instante. É um dia de cada vez.
O crescimento na vida espiritual, ele é uma escadinha, é um degrau de cada vez. E quem sabe, eu estou falando para alguém, sabe, que saiu da caminhada. Jesus Cristo está te oferecendo uma nova chance, uma nova oportunidade para você voltar para os caminhos de Deus. Quem sabe estou falando para alguém que está com um pé fora e um pé dentro da igreja. Jesus Cristo está falando com você. É com você mesmo, é para você mudar de vida. Ele está te oferecendo perdão. E não tenha pecado que nós tenhamos cometido que Deus não possa perdoar. Não tenha vida que esteja toda quebrada, judiada, que Jesus não possa consertar. Ele é especialista nisso. Se você ler a Bíblia, se você conhecer o ministério de Cristo, você vai perceber isso. Curou cego, curou coxo, curou paralítico, abriu o mar vermelho, mandou pão do céu, multiplicou pão e peixe, né? Curou leproso, né? Ressuscitou morto. Não tem que Jesus não sabe fazer. Não tem nada difícil para Deus. O que é difícil é nós querer mudar de vida. O que é difícil é nós querer, sabe, tomar uma posição ao lado de Jesus Cristo. Eu escolhi um hino bem legal, um louvor muito interessante, que fala que Deus, Ele é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus que dá novas oportunidades. E nesse momento, eu quero te convidar a você a escutar esse hino. Meditar na letra desse hino. E durante esse hino, quem sabe você está precisando pedir para Deus uma nova chance, uma nova oportunidade. Quem sabe você está precisando pedir para Deus, Senhor, eu quero viver um ano diferente, quero viver um ano ao teu lado, eu estou precisando de transformação na minha vida, na minha família, no meu trabalho. Sabe, eu estou com problemas emocionais, estou precisando de cura, Deus. Por favor, me ajuda, me ensina a caminhar contigo esse ano. Esse hino, essa mensagem é para você. É para você que está passando por dificuldades e por problemas. É para você que está passando momentos difíceis na vida. E é para você também que está vivendo uma mornidão espiritual. Para você acordar, para você se animar. Sabe que a mensagem de Deus, a pregação, ela precisa alimentar o faminto, ela precisa dar ânimo àquele que está desanimado, mas ela precisa acordar aquele que está acomodado. Senão não é sermão, senão não é mensagem. Sabe, sermãozinho, irmão, faz irmãozinho, e sermão faz irmão. Então você precisa aprender isso na sua vida, você precisa se alimentar da palavra de Deus, da doutrina, do ensinamento, você precisa estudar para você poder crescer. E é isso que Deus quer para a sua vida. Sabe, Netflix, sabe, as coisas do mundo, as coisas que não alimentam, as coisas que, sabe, que só te fazem tu caminhar para longe de Deus, essas coisas, elas vão te amortecer, elas vão te dar sono, e tu vai acabar dormindo espiritualmente. Você precisa, a palavra de Deus, é a oração, sabe, é consagração a Deus, para você ter uma vida transformada. Eu quero te convidar você a escutar esse hino, durante esse hino, você entregar a sua vida a Deus, sabe, quem sabe você está precisando pedir perdão, peça perdão, quem sabe você está precisando de uma bênção, peça a bênção. Está precisando de uma nova chance? Peça a nova chance. Nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Eu quero te convidar a você a escutar esse hino. E depois, no final do hino, eu vou estar orando com você. As horas de silêncio às vezes passam sem ter. A voz dos pensamentos traz angústia para mim. São tantos os momentos que na vida eu falhei. Os erros que cometo parecem erros sem perdão. Eu quase não percebo que pra tudo há solução. Aqui eu nunca sei se novas chances eu terei. Mas Deus me olha todo
instante, quer me dar mais uma chance pra viver. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim. Eu sei que posso começar a vida mais uma vez. Ele ainda me dá forças pra vencer. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance pra você. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Muitas vezes é difícil aceitar o seu perdão, mas eu sei que é preciso me entregar em suas mãos. Eu sei que Deus é um Deus da segunda chance para mim. Eu sei que posso começar a vida mais uma vez. Ele ainda me dá forças pra vencer. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance pra você. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Ainda bem que há uma nova chance para mim e para você. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é misericordioso. Jesus sabe que nós somos fracos e somos pecadores. E nós precisamos saber que a graça de Cristo nos basta e que Ele tem poder para vencer o mal, tem poder para transformar a nossa vida. Eu quero orar com você nesse momento. Se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça e nós vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua mensagem nesta noite. Queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, traz exemplos simples, Senhor, exemplos parecidos com os nossos da nossa vida. Sabe, hoje a gente estudou aqui de um jovem que desprezou a palavra. Muitas vezes, Senhor, nós acabamos desprezando a tua palavra e queremos te pedir perdão por isso. Hoje nós estudamos de um jovem que ele estava brincando, Senhor, com as coisas de Deus. Ele estava com um pé no mundo e um pé na igreja. Sabe, Deus, por favor, nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo. Nos ajuda, Senhor, a ter os olhos, Senhor, no céu. Sabe, nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo a cada dia, a cada momento. Nós vimos ali um jovem, Senhor, que ele caiu, que ele se machucou, que ele acabou morrendo. Deus querido, tem muitas pessoas, muitos irmãos nossos que estão, sabe, passando por problemas difíceis na vida. Às vezes por consequência do pecado e às vezes por consequência apenas da vida, de viver num mundo cheio de pecado. Deus querido, por favor, estenda a tua mão sobre os teus filhos. Estenda a tua mão poderosa, Senhor, sobre esse lar, Pai, que está precisando de uma bênção no casamento, uma bênção, Senhor, quem sabe na educação dos filhos, quem sabe nos relacionamentos familiares, Pai. Estenda a tua mão maravilhosa, Senhor, opera um milagre, Senhor, quem sabe para aquele filho teu que está precisando de um trabalho, Senhor, para poder sustentar a sua casa, para poder trazer o alimento para o seu lar.
Deus querido, está na tua mão, Senhor, quem sabe por uma pessoa, Deus, que pecou contra ti, pecou contra o semelhante, e agora, Senhor, vive com remorso, vive com a dor, quem sabe uma depressão dentro do coração, Senhor, e não consegue se perdoar. Por favor, Pai, estende o teu perdão, a tua misericórdia para esse teu filho amado e ajuda a entender, Senhor, que tu apaga as nossas transgressões. Por favor, Senhor, dê saúde emocional. Quem sabe, Senhor, tem pessoas adoentadas, pessoas passando por problemas de doenças físicas, Senhor. Nós queremos, Senhor, te pedir a tua bênção sobre a vida delas. Deus querido, quem sabe tem irmãos nossos, pessoas, Senhor, que estão passando por problemas espirituais, sabe, Pai, que estão fracos espiritualmente. Por favor, Senhor, fortalece. Por favor, estende, Senhor, o teu Espírito Santo sobre essa família, sobre essa casa, Pai. Por favor, Deus, nos ajuda, Senhor, nos a chegarmos mais perto de Ti. Eu te rogo, Senhor, entrego essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero desejar a você uma boa noite de sono e uma boa semana e que o Senhor te abençoe e te guarde. As horas de silêncio às vezes passam sem ter. A voz dos pensamentos traz angústia para mim. São tantos os momentos que na vida eu falhei. Os erros que cometo parecem erros sem perdão. Eu quase não percebo que pra tudo há solução. Aqui eu nunca sei se não se eu mas Deus me olha todo instante, quer me dar mais uma chance pra viver. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim. Eu sei que posso começar a vida mais uma vez. Ele ainda me dá forças pra vencer. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance pra você. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Muitas vezes é difícil aceitar o seu perdão, mas eu sei que é preciso me entregar em suas mãos. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim. Eu sei que posso começar a vida mais uma vez. Ele ainda me dá forças pra vencer. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance pra você. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver.